Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei, Jesus Cristo, que neste momento a gente venha a colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor nesse tempo de oração, de reflexão na palavra de Deus. Hoje, dia 9 de junho, e a palavra de Deus que nos convida a esse encontro de oração diz assim: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a sua salvação. E a palavra de Deus também diz assim: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos em todos os nossos dias. E a palavra de Deus que nos chama ao louvor diz assim: tu nos responde com prodígios de justiça, ó Deus da nossa salvação, esperança de todas as extremidades da terra e do mais remoto dos mares. Amém? A palavra de Deus que hoje, neste momento, nos convida realmente a colocarmos a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus, o Salmo 138. Esse é o salmo que vai nos conduzir na leitura desta noite do nosso encontro de oração. E a palavra de Deus diz assim: eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Vamos, queridos, orar neste momento. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu grande amor. Te louvamos pela tua fidelidade. Te louvamos, Deus, porque a cada dia o Senhor tem realmente demonstrado o teu amor, a tua graça, a tua aliança para conosco. E nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é aquele que de fato reina sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que realmente, Deus, tem renovado a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós queremos te louvar por isso. Queremos cantar os feitos do Senhor. Queremos engrandecer o teu nome dia após dia, Pai. Por isso a nossa oração é que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja glorificado, que Cristo Jesus, ó Pai, aonde o Senhor realmente manifestou o cumprimento das tuas promessas, possa realmente, Deus, ser neste momento adorado, bendito em nosso meio, Pai, que a gente venha entregar tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, ó Pai. Fica sobre nós. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, vamos neste momento louvar o nome do Senhor através dessa canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, que você coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Tão mais forte
por mim. Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Esta é a maravilhosa, a tremenda graça de Deus que tem realmente agido nas nossas vidas. Queridos e queridas, nós vamos continuar conversando sobre a obra do Espírito Santo na nossa salvação. Nós já estamos há algumas quartas-feiras conversando um pouquinho sobre isso, e a cada semana a gente sempre reflete um pouquinho naquilo que a gente já viu até agora. A gente tem usado a confissão de fé de Westminster, no que ela fala a respeito da nossa salvação, e a gente já falou um pouquinho sobre cada um desses temas, né, dessas ações que o Espírito Santo de Deus ele executa na nossa salvação. E hoje a gente vai dar continuidade, então, da certeza da graça e da salvação. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho aos Romanos, o Evangelho segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, e a gente vai fazer a leitura de alguns versículos desse texto. Romanos, capítulo 8, e a gente vai ler o verso 1, o verso 2, depois o verso 15, o verso 28 e depois do 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2, 15, 28, 31 e ao 39. E a palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
livrou você da lei do pecado e da morte. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Paulo declara aqui nesse capítulo é aquilo que nós temos quando estamos em Jesus Cristo. Se antes nós servíamos a lei do pecado e da morte, agora, se estamos em Jesus, uma nova lei reina sobre as nossas vidas, que é a lei do Espírito de Cristo que agora atua em nós. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, para aqueles que estão unidos a Jesus. Muito pelo contrário, a morte e o pecado não têm mais poder, mas todas as coisas, elas cooperam, elas concorrem, elas caminham, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo fala que diante do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, diante da união que temos com Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza da graça e da salvação e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dentro disso, eu coloquei para você uma frase, um texto do pastor John Piper, onde ele comenta o capítulo 8 de Romanos, e ele diz assim: se você vive debaixo dessa promessa grandiosa, sua vida é tão sólida quanto uma rocha. Nada pode levá-lo além das paredes de Romanos 8:28. Do lado de fora dessa promessa, tudo é confusão, ansiedade, medo, incerteza, abrigos inúteis de drogas anestésicas, o chão perigoso de planos de aposentadoria, fraquíssimas fortificações de mísseis antibélicos e uma centena de substitutos para Romanos 8:28. Uma vez que você entra pela porta da grandiosa e inabalável estrutura de Romanos 8:28, tudo muda. O que vem em sua vida é estabilidade, força e liberdade. Você simplesmente não pode ir além disso. A confiança num Deus soberano que governa para o nosso bem toda a dor e todo o prazer que iremos experimentar nos dá refúgio,
segurança e poder absolutamente incomparáveis em nossas vidas. Nenhuma promessa em todo o mundo supera a altura, a largura e o peso de Romanos 8, versículo 28. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas contribuem para o nosso bem e para a glória de Deus. E quando nós falamos sobre a certeza da graça e da salvação na nossa vida, Romanos 8, 28 contribui para essa segurança, para essa liberdade que eu e você podemos desfrutar naquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Como nós vimos semana passada, a gente colocou as duas perguntas que o catecismo apresenta sobre a questão da certeza da nossa salvação. A pergunta número 80 diz assim: poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação? E a resposta diz que aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida eterna, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. Se cremos em Jesus e vivemos em comunhão com Jesus, eu e você podemos desfrutar da certeza do amor e da salvação que temos em Cristo Jesus. A pergunta 81 do catecismo vai falar sobre muitas vezes os desafios que na nossa caminhada nós temos. E a pergunta diz assim: tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? E a resposta diz assim: a certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, e depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza, por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. Todos nós, em nossa caminhada, já tivemos dúvidas diante de tantas coisas que nos acontecem, mas o que a Bíblia nos ensina é que nós jamais somos deixados entregues à própria sorte. Deus jamais nos deixa em absoluto desespero. Por quê? Porque se estamos em Jesus Cristo, isso nos dá a garantia de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus. Se cremos em Jesus, se vivemos em comunhão com este Cristo vivo, eu e você podemos desfrutar da segurança que temos, livre do medo, livre da culpa, livre das instabilidades que são marcas da nossa humanidade decaída. Eu e você podemos desfrutar de uma segurança muito maior que os nossos sentimentos, que a nossa pequena fé, porque isso está feito naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E dentro disso, nós vamos terminar essa parte que fala sobre da certeza da graça e da salvação. A nossa confissão de fé, ela continua e ela diz algo muito importante sobre a questão da nossa salvação. Ela diz assim, sobre a certeza que podemos ter da nossa salvação: essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente pode, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que são livremente dadas por Deus,
ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. O que a nossa confissão de fé ensina aqui é que quando nós somos salvos em Jesus Cristo, quando o Espírito de Deus começa a habitar no nosso coração, nós não seremos negligentes e irresponsáveis, muito pelo contrário. Em gratidão, em amor, em alegria, nós vamos viver as nossas vidas com essa graça de Deus que nos salva e nos habilita a viver aqui para a glória de Deus. E alguns textos bíblicos que contribuem para isso, eu coloquei para você acompanhar, que revela exatamente como a segurança da nossa salvação repousa naquilo que Jesus Cristo fez e na nossa união com Ele. Veja aí comigo alguns textos da palavra de Deus que realmente demonstram isso. O primeiro texto ali de 1 João 5, versículo 13, diz assim: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz assim também: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ainda em 1 João nós lemos, capítulo 4, verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Pedro, na sua carta, ele diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim jamais tropeçarão. E Paulo, em Romanos, diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O que a confissão de fé e cada um desses textos aqui revela exatamente essa certeza que eu e você podemos ter, que se cremos em Jesus, o Espírito Santo que está em nós, ele confirma isso, que eu e você pertencemos a Deus e que eu e você temos não uma esperança falsa, mas uma esperança verdadeira, que nos leva a viver e confirmar a nossa vocação e a nossa eleição à medida que nós crescemos no conhecimento de Deus. À medida que nós somos transformados por esse Jesus, nós vamos confirmando que, de fato, o Espírito de Deus está nas nossas vidas. Eu e você podemos realmente ter essa segurança, porque os frutos da graça de Deus se evidenciam nas nossas vidas à medida que nós caminhamos com Deus em obediência alegre e fiel. Nós vamos sendo transformados por Jesus. A certeza que eu e você podemos ter é essa, que se cremos em Jesus, nós temos o Espírito do Senhor, e se temos o Espírito do Senhor, esta é a garantia, o penhor, o sinal, né, da propriedade que eu e você pertencemos a Deus. Mas a nossa confissão de fé, ela ainda continua. E ela diz assim: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem,
Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Todos nós, em nossa caminhada, temos muitas vezes a segurança da nossa salvação abalada, diminuída ou interrompida. Olhemos para os homens e mulheres de Deus na Bíblia, que por muitas razões, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos diversos, pelas tentações que os afligiram, muitas vezes se sentiram assim, não tendo a certeza da salvação, não tendo realmente o gozo e a alegria de desfrutar da certeza da salvação, de que nada poderiam os separar do amor de Deus. Pense, por exemplo, em Davi. E o primeiro texto que eu coloquei para a gente pensar um pouquinho é o Salmo, quando Davi, diante do pecado que havia cometido, ele pede que o Senhor não o expulse da sua presença, que Deus não retirasse dele o seu espírito. E Davi ora nesse salmo, pedindo que Deus tivesse misericórdia, por amor da sua misericórdia, por amor da sua compaixão, que ele perdoasse o pecado de Davi. E num trecho desse salmo, Davi diz assim: Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que a história de Davi e a história de muitos homens e mulheres de Deus revela é exatamente isso, que ainda a presença do pecado habita no nosso coração, que ainda há uma guerra no nosso coração entre a carne e o espírito. Ainda nós estamos num período de tensão, e esse período de tensão é vencido pela nossa fé em Deus e no seu amor inabalável. Ainda que homens e mulheres passaram por momentos difíceis, nós vemos, mesmo nos momentos mais terríveis, que termina em louvor, em gratidão pela salvação que Deus ofereceu aos homens e mulheres na palavra de Deus. Veja também comigo o que Paulo diz na sua carta aos Efésios. Paulo diz assim: Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando Paulo fala aqui sobre entristecer o Espírito Santo de Deus, e nós falamos um pouquinho sobre como o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas ele é o próprio Deus que habita em nosso coração e que nos une a Jesus e que aplica cada uma dessas graças no nosso coração. E quando nós não nos enchemos do Espírito Santo, quando nós não nos voltamos para Deus, não usamos os meios, os recursos que a graça de Deus disponibiliza para a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Nós muitas vezes não ouvimos aquilo que Deus continua falando e nós nos tornamos com o coração duro. Se na nossa vida não há arrependimento constante, por isso a importância da comunhão com os irmãos ali, a confissão de fé fala que esse é um dos recursos, o amor a Deus, o amor aos irmãos nos leva a confessar os nossos pecados, a não nos afastarmos da mesa do Senhor, da comunhão com o povo de Deus, porque quanto mais longe da mesa do Senhor, quanto mais longe da família da aliança, menos nós ouvimos o chamado de Deus ao arrependimento e mais nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Ao contrário das obras da carne, nós devemos viver o fruto do Espírito. E isso é um imperativo baseado no perdão que o próprio Deus agiu conosco. Deus agiu
de forma compassiva e misericórdia. Da mesma forma, eu e você somos chamados a agir assim com as pessoas que estão à nossa volta, dando provas de que o Espírito do Senhor está agindo no nosso coração. O último texto é do apóstolo João, quando ele vai falar exatamente sobre como que nós que estamos em Jesus, que somos salvos, não vamos permanecer na prática do pecado. E João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. O que João fala aqui é que todos nós que nascemos do Espírito, todos nós que cremos em Jesus, todos nós que temos um coração salvo, um coração transformado, nós vamos amar, nós vamos perdoar, nós não vamos viver na prática do pecado. E observe que aí no texto João fala de filhos de Deus e filhos do diabo. Quem são filhos de Deus? Como que eu sei que eu sou filho de Deus? E como que eu posso saber se eu não sou um filho do diabo? E João vai falar, olha, filhos de Deus praticam a justiça e amam seus irmãos. Ou seja, filhos de Deus são aqueles que vivem as suas vidas debaixo do temor de Deus. São aqueles que vivem em comunhão com Deus de forma plena e amam o seu irmão. E os filhos do diabo são o contrário. São aqueles que não amam a justiça e não amam o seu irmão. Como que eu e você podemos ter a certeza do amor de Deus? Nós podemos ter a certeza do amor de Deus pelo fato de Cristo ter nos salvado, nos encontrado, e à medida que eu e você continuamos nessa caminhada, eu e você podemos ter a certeza do amor de Deus. Por fim, eu coloco aí para você um trecho de um texto escrito pelo Spurgeon, falando exatamente da união, da certeza do nosso amor, do amor que Deus tem por nós na pessoa de Jesus. E ele diz assim: lembre-se de que ele nos vê agora em Cristo. Eis que ele colocou o seu povo nas mãos do seu amado Filho. Até mesmo nos colocou no corpo de Cristo, pois somos membros de seu corpo, de sua carne, de seus ossos. Ele nos vê em Cristo, tendo morrido, nele para ter sido sepultado e nele como quem ressurgiu. E como o Senhor Jesus Cristo é agradável ao Pai, nele também somos agradáveis ao Pai, pois nosso ser nele nos identifica com ele. Se, portanto, nossa aceitação com Deus está firme nos pés da aceitação de Cristo com Deus, permanece firme e é um argumento imutável com o Senhor Deus por nos fazer bem. Se estivéssemos diante de Deus em nossa própria justiça individual, nossa ruína seria certa e veloz. Mas em Jesus, nossa vida está escondida e não corre perigo. Creia firmemente que, até que o Senhor rejeite a Cristo, ele não poderá rejeitar seu povo. Até que ele repudie a expiação e a ressurreição, ele não poderá lançar fora qualquer daqueles com quem ele tenha entrado em aliança no Senhor Jesus. O que Spurgeon fala aqui é aquilo que nós temos visto desde a semana passada. Se estamos em Jesus, a pergunta não é o quanto justo eu sou, mas o quanto justo Cristo Jesus é. E à medida que eu estou unido com Ele pela fé, eu posso descansar na certeza do amor e da graça de Deus, na certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Queridos e queridas, vamos ter um tempo de oração neste momento, colocando as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor. Vamos derramar o nosso coração na certeza do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus.
pedra angular que eu me firmei na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que se encarnou, todo poder num frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, Pai gracioso, Pai bondoso, Pai cheio de amor, de poder, nós te damos graças, Senhor, graças pelo teu amor, graças porque se estamos em Jesus não há mais condenação, se estamos em Jesus podemos, Deus, desfrutar já da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade. E nós te louvamos, Deus, porque a nossa vida faz parte do teu plano amoroso, que existe, Deus, para realmente mostrar a tua graça, a tua justiça sobre todas as coisas, e que cada um dos teus filhos, Deus, possa ter essa visão gloriosa, majestosa da tua graça, da salvação, que não é algo que nós merecemos, que não é algo que nós conquistamos, mas é que é algo, Deus, prometido desde os tempos eternos e executado através do teu povo, Israel, e que tornou e culminou, Deus, na vinda do teu Filho Jesus Cristo, que a gente possa, Deus, realmente, toda vez que olhar para a tua palavra, nos lembrarmos do teu amor, da tua misericórdia demonstrada sobre a vida do teu povo, Pai. Assim, com essa fé, com essa esperança, com este amor, nós colocamos, Deus, cada um dos motivos de oração diante do Senhor, pedindo, Deus, que a tua vontade seja feita, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedindo que o Senhor alcance com salvação, com libertação, com transformação, com restauração, com renovação,
todos aqueles, Deus, que precisam do Senhor. Que o Senhor realmente nos coloque diante do Teu Espírito e da realidade, da nova lei do Teu Espírito, para que a gente experimente a paz que vai além de todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sobre cada um dos Teus filhos e filhas e que eles possam experimentar e realmente manifestar o poder do Teu reino, Pai. Fica sobre nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Faça junto comigo essa oração que diz assim: ó Deus, de quem procede todo bem, concede que por Tua inspiração pensemos o que é justo e, guiados por Ti, possamos realizá-lo. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos neste momento. Elevemos nossos corações em agradecimento a Ti, ó Senhor, porque não abandonas a obra de Tuas mãos, mas continuas a redimir e restaurar Tua criação por meio de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor vivo. Por meio do Teu Espírito, permite-nos cumprir o Teu propósito em nossas vidas e assim descobrir a verdadeira alegria. Amém e amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a certeza da graça e da salvação que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Queridos, fiquemos na paz do Senhor, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.